Boa tarde, pessoal. Fim de semana é Dia das Mães, né? Todo mundo sabe. E hoje eu estou fazendo esse vídeo para contar um pouco para vocês a visão da psicologia sobre a importância do cuidado materno, do cuidado das mães, para o bom desenvolvimento das crianças, para o desenvolvimento saudável dessas crianças. Vamos lá. Quando a criança ela é concebida, a mãe gesta ela por 9 meses na sua barriga. E o espaço dessa barriga ele é totalmente adequado para o bom desenvolvimento dessas crianças. Então, a criança é alimentada via cordão umbilical, a criança tem um ambiente adequado, confortável, quente, sem luz, onde ela pode crescer e se desenvolver. Certo? Quando ela nasce, a criança nasce num estágio de dependência absoluta da figura materna. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando ela nasce, ela cria na cabeça dela a sensação de que a mãe é totalmente dela, que ela e a mãe são exatamente a mesma coisa, já que toda vez que ela passa fome, por exemplo, a mãe está lá para amamentar. Toda vez que ela sente alguma necessidade, a mãe está lá para cuidar, para pegar no colo, para dar carinho, para dar o calor do colo, para trocar uma roupa que está suja, trocar uma fralda, por exemplo. Tá. Esse estágio de dependência absoluta, ele dura em média 8 meses, então de 0 a 8 meses da criança. Vale lembrar que nem todo mundo é igual, né? Cada ser humano é diferente, então não tem como a gente precisar, isso vai durar 8 meses. Pode durar 10 meses, pode durar 6 meses, mas em torno de 8 meses a criança se mantém em dependência absoluta da figura materna. Quando que ela supera esse estágio? Ela supera esse estágio para passar para o próximo, que a gente chama de dependência relativa, quando ela começa a entender que a mãe não é totalmente dela e que existem diversas outras figuras que interagem com essa mãe. Né? A figura do pai começa a aparecer, a criança começa a ter clareza de que tem um pai ali, a criança começa a ter clareza de que tem irmãos, primos e uma sociedade toda se relacionando com essa mãe. Tá. Esse período de dependência relativa, ele dura mais ou menos dos 8 meses até 1 ano e 8 meses. Como eu disse para vocês, isso pode variar. Então, nesse tempo, a criança começa a entender que a mãe não é totalmente dela e que ela não depende totalmente dessa mãe também. Ela tem outras figuras que podem aparecer e que podem se relacionar com ela. Certo? Após esse período de 1 ano e 8 meses, as crianças passam por um período que a gente chama de rumo esqueci. Rumo à independência. Vou continuar esse vídeo aqui porque eu esqueci, mas não tem importância, lembrei. Então as crianças passam por esse caminho de rumo à independência. Isso dura de 1 ano e 8 meses até mais ou menos seus 12 anos de idade. E o que quer dizer esse caminho? A criança começa a ter cada vez mais clareza de que existem diversas pessoas interagindo com ela e com a mãe dela e que ela tem uma vontade de independência, que ela tem desejos, que ela tem vontades, que ela tem medos. Então a consciência passa a ficar mais clara para essa criança. Após esse período dos 12 anos, que é a época da adolescência, os adolescentes entram no período de latência, que a gente chama, até a consolidação da maturidade, a consolidação da independência na vida adulta. Esse período da adolescência eu vou abordar em outro vídeo para vocês e vou retomar agora para a figura materna, nesses 3 períodos iniciais que eu falei. Vejam só, como que faz para a mãe ter o cuidado adequado nessas fases do desenvolvimento? Essa mãe que consegue cuidar adequadamente dessas crianças nessas fases do desenvolvimento, a gente chama de mãe suficientemente boa. Como é que faz para ser uma mãe suficientemente boa? Essa mãe é aquela que consegue, na fase de dependência absoluta, permitir que seu filho receba essa dependência absoluta. Então, na hora que a criança precisa do cuidado total da figura materna, essa mãe tem que estar disponível ao cuidado total.
Na hora que a criança está na sua fase de dependência relativa, a mãe tem que se permitir dar essa dependência relativa para a criança. Então, a mãe superprotetora nessa fase de dependência relativa pode causar um pequeno trauma que vai ser levado adiante na vida dessa criança. A mãe que não consegue ser totalmente da criança na fase de dependência absoluta também vai causar esse pequeno trauma. Então, a mãe suficientemente boa é aquela que é capaz de fornecer atenção total no momento que a criança está dependente totalmente dela, fornecer uma atenção relativa no momento que a criança precisa dessa dependência relativa e fornecer uma certa independência no momento que a criança pede essa independência. E o principal, nesse momento de independência, o que essa criança precisa para ter segurança depois na vida adulta? Saber que ela pode errar, que ela pode falhar diversas vezes, porque essa mãe vai estar do lado, vai estar protegendo, vai estar cuidando toda vez que a criança falhar, toda vez que a criança errar. Dessa maneira, a criança tem condição de criar um desenvolvimento saudável para uma vida adulta saudável. Então, ela precisa, nesse momento de buscar independência, ter a certeza de que ela pode ter as ideias dela, ela pode ter o pensamento próprio, e que cada vez que ela tropeçar no caminho, ela vai ter essa figura da mãe para dar amparo, para dar acolhida. Tá? Então eu tentei explicar para vocês de uma maneira breve a importância dessa figura materna nesse estágio inicial. Como eu falei para vocês, a parte do adolescente, desse período de latência, eu vou abordar num outro vídeo mais para frente com vocês, principalmente com as mães de adolescentes aí. E espero que vocês estejam bem, que tenham uma ótima semana e que aproveitem esse Dia das Mães no fim de semana.